no seu trabalho, nas suas relações pessoais? Que situações são essas que de repente eu estou sempre me frustrando, ou eu estou ficando com raiva, ou estou ficando ressentido? Em que situações que isso acontece, com que pessoas que isso geralmente tende a acontecer, e como que eu me posiciono diante dessas situações? Porque isso sim realmente é importante. Quando você começa então a olhar sempre para o aspecto da tua responsabilidade diante daquilo, das consequências das nossas ações. E é muito comum, durante o atendimento terapêutico, muitas vezes a pessoa vir com a raiva, vir com a dor, vir com o sofrimento, trazer essa dificuldade, mas no desenrolar ali ela acaba vendo que é uma consequência de uma decisão que ela tomou lá atrás. E por isso que é muito importante também, conforme a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento, a sabedoria, a gente também sempre pensar qual que vai ser a consequência dessa ação que eu vou ter aqui? Como que eu vou projetar isso lá na frente e o que vai efetivamente acontecer a partir, o que vai derivar desse comportamento, dessa decisão que eu estou tomando aqui. E isso também é um indicador de maturidade e faz com que você tenha mais sabedoria também nas suas ações. Então, sempre, sempre se pergunte qual que é a consequência disso que eu estou fazendo. E se você, de repente, está numa situação desesperadora hoje, em que você está imerso nesses sentimentos, tenha paciência, amorosidade, mas se pergunte efetivamente qual que é o meu papel nisso que está acontecendo na minha vida. E não é fácil. Porque muitas vezes, quando as pessoas falam, por exemplo, de um sentimento de raiva, embora possa não parecer, a raiva ela é aceitável. Ah, então eu fiquei com raiva, eu fiquei nervoso, mas de onde derivou muitas vezes essa raiva, essa frustração? E qual que seria então a diferença de um ciclo vicioso para uma frustração? Eu diria então que uma se nutre da outra, por quê? Porque o ciclo vicioso ele leva a pessoa a um padrão de comportamento repetitivo, muito comumente com baixa autoconsciência, ou seja, eu estou operando aqui de alguma forma num nível de consciência, mas num nível de consciência não tão profundo em que eu questione, que eu me permita questionar o meu comportamento e que eu me permita entender se esse comportamento é adequado a essa situação ou não. E a falta dessa reflexão faz com que eu também me conecte pouco com os meus valores e tenha baixo entendimento dos meus valores, e eu não entenda também por que eu estou fazendo esse movimento. Eu já vou explicar um pouquinho melhor através de um exemplo. Então, eu faço um movimento automatizado, com baixa consciência, muito provavelmente já criando uma expectativa a respeito dessa situação e desse movimento, e em contrapartida, muito provavelmente eu vou me frustrar, porque eu estou colocando as expectativas em situações externas ao meu controle. E quando a gente coloca as nossas expectativas em situações externas ao nosso controle, a gente muito provavelmente vai se frustrar. E por que eu coloquei junto esses dois temas que parecem muitas vezes ser diferente um do outro? Quando a gente está falando em frustração, a gente também está falando de um certo nível de imaturidade. Em que aspecto? No aspecto em que eu tenho pouca conexão com os meus valores. E eu tenho muito conexão com os resultados que vão derivar das minhas ações. Ou seja, eu estou fazendo essa ação, mas eu já estou esperando que dessa ação eu tenha um resultado X. Então, por exemplo, uma pessoa que ela fica com muita raiva, né? Esse final de ano sempre aparecem muitos casos desse tipo, e as pessoas estão em contato com a família e se frustram com a família ou criam expectativas irreais sobre a família e acabam se frustrando de novo por não exercitarem a própria consciência. E a raiva, especificamente nessa situação, muitas vezes ela serve então para eu não ter que acessar a dor primária. Quando eu fico com raiva ou quando eu fico com raiva de alguém e eu pergunto então, mas por que você está com tanta raiva dessa pessoa? Mas o que aconteceu
que você está sentindo isso, a pessoa diz: não, mas é porque eu sempre fui tão boa para eles, eu sempre cuidei deles, eu sempre fui legal para eles, eu sempre agi de determinada forma e na hora que eu deveria receber isso, eu não recebo isso de volta. Pois bem, então, de novo, aqui, nitidamente, eu coloquei a expectativa numa situação que eu não tenho controle, numa situação externa, e eu esperava que as pessoas me devolvessem isso de alguma forma, o que é pior, porque as pessoas agem movidas pelos próprios interesses e elas cuidam de si mesmas. Então, qual que é a diferença de ciclo aqui para frustração? Nessa situação específica que eu vou exemplificar, a pessoa se dedicou um determinado tempo para a família. Se dedicou para os irmãos, cuidou da família, sempre estava junto, sempre estava organizando as coisas e, de repente, em algum momento, ela ficou com raiva porque ela foi deixada de lado. Ela se sentiu deixada de lado. No entanto, essa raiva que ela sentiu por ter sido deixada de lado, ela deriva de uma frustração. E quando a gente olha para a frustração dela, a gente vê que, na verdade, quando ela fez o movimento de se doar, na verdade, ela tinha uma expectativa de receber alguma coisa de volta. E por que eu insisto que é importante a gente ter autoconhecimento, mas também saber os nossos valores? Porque as nossas ações, elas devem ser firmes, independente do resultado que isso possa causar. Então, se eu acredito no bem e eu faço um movimento que eu considero que é bem, eu estou doando um bem, aquilo ali se encerrou. Mas quando eu quero que no fundo me valorizem, quando eu quero que no fundo alguém diga, olha só, que legal, que bacana que você está fazendo isso, eu crio uma expectativa e eu vou me frustrar. Então, a questão aqui não é eu fazer um movimento de me doar, mas a questão aqui é que essa pessoa em questão, ela fez um movimento para agradar e esperando alguma coisa em troca. Agora a pergunta que fica, o que será que essa pessoa faria se ela não recebesse nada em troca, se ela não tivesse expectativa de receber nada em troca? Será que ela faria a mesma coisa? Será que não? Aqui a gente trabalha já um pouco mais a consciência. Por quê? Porque a pessoa, antes de fazer o movimento, ela se pergunta: eu realmente quero fazer isso? Eu estou tranquila em relação a essa decisão que eu tomei? Uma pessoa que está muito presa em ciclos viciosos e vive frustrada, dificilmente ela vai parar para se questionar sobre o que ela quer, sobre o que ela deseja, sobre se realmente, se ela não tiver nenhum ganho com isso, será que ela vai fazer? Será que eu realmente vou fazer isso aqui? Será que eu vou continuar esse caminho aqui, mesmo que ninguém à minha volta concorde, ou mesmo que eu não receba nada de volta disso que eu estou fazendo? E eu pergunto quão fácil é realmente eu promover atitudes firmes em relação à vida. E o Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, né? Porque ele fala que a vida nos sustenta e ela nos deixa cair. Mas o que também quer dizer isso? Quer dizer que eu sou esse que coloco algo mais, coloco algo além do que simplesmente receber e ter expectativa.